paz do Senhor para a igreja, amém? Igreja, eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente. E eu tenho uma mensagem simples porque o evangelho é simples. Eu acredito nisso, a Bíblia é muito simples de entender porque o Espírito Santo é o autor e ele nos ensina. Tirando algumas passagens da Bíblia, né, um pouco mais rebuscadas, no todo a Bíblia é muito simples. E nesses 74 anos o Senhor ensina isso pra gente. Então é muito bom ser ovelha do pastor Hébio, é muito bom ser obreiro, tem amor, tem disciplina, mas não tem chicote sal grosso, graças a Deus. Irmãos, se tiver bolo, eu vou brigar porque eu não jantei. Não, tá? Por favor. Igreja amada, o tema da mensagem, do sermão, é Nessun dorma. É uma expressão italiana, ninguém durma, tá? Eu vou exibir um vídeo de 3 minutos e depois tem mais 7 minutos de mensagem em 15 minutos, pode ser 12 minutos, 15 minutos a gente encerra. Amém? Nessun dorma. Depois do vídeo, eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Mateus, você já fica ligadinho. Amém? Pessoal da mídia, por favor. Alguém já tinha ouvido essa ópera? Nessun dorma. Geralmente uma ópera, ela dura de 3 a 4 horas e ela é dividida em 3 atos. E dentro de uma ópera tem uma coisa chamada ária, que é uma canção, pequena canção, que vai falar, expressar um trecho desta ópera. O nome dessa ópera é Turandot, escrita por Giacomo Puccini. Não é Diácono Puccini não, tá, diáconos? Giacomo Puccini, ela foi escrita em 1926, na pessoa de Pavarotti, foi o tenor que mais popularizou a música clássica do meio do século XX para cá. E essa área, ela se chama, que é uma música dentro de uma ópera, ela se chama Nessun dorma, ninguém durma. E qual é a história? É uma história de amor. Uma princesa muito bonita, a mais linda do reino, toda vez que ela saía na varanda do seu castelo, é o que ele está falando ali, em italiano, e eu estou resumindo, tá, igreja? Haviam muitos pretendentes, muitos noivos, para casar com essa princesa, e ela não queria casar-se. O rei, que era o pai dela, obriga ela a casar-se, e ela faz uma espécie de concurso. Ela lança 3 enigmas. Obrigado, Marco. Ela lança 3 enigmas, e se algum candidato conseguisse desvendar esses 3 enigmas, casaria com ela. O concurso é aberto e ninguém do reino consegue, até que aparece um noivo do estrangeiro, e ele acerta esses 3 enigmas em forma de 3 perguntas, e aí ela tem que casar, só que ela não queria casar. E esse rapaz, esse noivo, ele fica muito decepcionado, porque ele queria que essa noiva casasse com ele amando ele, e não por uma obrigação. E ele lança uma proposta de não dizer o nome, ele só diria o nome para ela no amanhecer. Ele vai ao conselho dos sábios daquele reino, e o conselho dos sábios assim determina, que no amanhecer ele deveria se apresentar à princesa Turandot, que é o nome da ópera, para que ele falasse o nome dela. Quando ele chega perto dela, ela se apaixona por ele, igreja. É amor à primeira vista, e ela decide casar-se voluntariamente com aquele homem, e assim eles se casam, e assim ela decide, no seu coração, racionalmente, voluntariamente, ser uma noiva. Porém, antes, quando ela fica em extrema angústia, ela diz para o reino, Nessun dorma, ninguém durma, porque ela queria achar esse noivo que tinha descoberto os enigmas. Ninguém durma, o império, melhor dizendo, o reinado fica todo acordado, ninguém dormindo atento, à esperança de que encontrasse esse noivo, mas no amanhecer ele se apresenta para ela. Isso é uma área, São João de Meriti também é cultura, igreja. Isso é ópera, é música clássica. Com o terno do pastor Hébio azul de corte italiano, tudo vai dar certo hoje. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 38. Eu vou ser bem breve. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Na ópera, a princesa, à espera do noivo, que ela não conhecia, ela não sabia quem era, ela não sabia o nome, nessa ópera que a gente acabou de ver nessa área, ela manda todo o reino acordar à espera desse noivo. Se tem uma organização na face da terra que não pode dormir, é a igreja de Jesus. Você não pode dormir, igreja. Você tem que anunciar que o noivo virá. Quando Jesus está pregando aqui em Mateus, ele está falando que as pessoas bebiam, as pessoas comiam, as pessoas viviam em trivialidades, ou seja, a sociedade de Jesus estava dormindo, letárgica, como zumbis. Não tem diferença nenhuma desse século que a gente vive agora. A gente acha que vive, mas não vive. As pessoas estão presas na rede social, presas nas angústias, presas nas religiões, presas nos vícios. Mas você, igreja, Nessum dorma, não durma. Ele virá, ele virá, ele virá, igreja. Pastor Heber sempre prega isso, a volta de Jesus, uma mensagem cristocêntrica. Não durma, eu e você não tem direito de dormir. Nós podemos se cansar, nós podemos ser abatidos, nós podemos nos cansar, nós podemos ser afligidos, mas dormir jamais. É função da noiva acordar o reino e dizer: o noivo virá. É função da noiva propagar que haverá um casamento. Existe uma grande comissão, igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A sua função, a minha função, o nosso ministério é ficar acordado e dizer: o noivo virá, o noivo virá. O noivo virá, sem trivialidade, sem apenas viver por viver, beber, comer, casar, dar esse casamento. Era o que aquela sociedade vivia, era o espírito social daquela época que Jesus denuncia, e não muda muito. As pessoas continuam hoje aí, e está muito pior do que naquela época. Ninguém durma, Nessum dorma. Você, eu, a nossa responsabilidade é acordar o reino. A nossa responsabilidade é propagar o evangelho. A nossa responsabilidade é esperar que o noivo chegue para nos levar aos ares e casar conosco. Igreja, as pessoas acreditam em tantas coisas. Eu acreditava que a minha esposa só tinha 2 malas de roupa nova, tem 3. As pessoas acreditam em alienígena, as pessoas acreditam em lobisomem, mas quando a gente fala da volta de Jesus, é mentira, é balela. É verdade, a Bíblia diz que é uma verdade. Verdade verdadeira, absoluta verdade. Numa época que todos comem, bebem, casam e dão em casamento, e a verdade é relativizada, atacada, imoralmente atacada, a Bíblia continua se mantendo e dizendo: ele virá. Ele virá, o noivo virá casar-se com a noiva. Só quem vai participar do casamento é quem está acordado. Pastor, mas está doendo, a minha cruz dói muito. Troca de ombro. Pastor, mas está difícil. Espera mais um pouquinho. Fique acordado. Mantenha-se vigilante, porque ele virá, igreja. O noivo virá. O noivo virá. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem central do evangelho puro. Não é um evangelho fraco, mequetrefe, mentiroso, cheio de ideias, ideologias, teologias perniciosas. É o evangelho da Bíblia, que o pastor Heber ensina. Ele virá. Quem estiver dormindo vai perder o casamento. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz assim, lá no capítulo 5, o pastor Heber citou: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Fique acordado, fique de pé, fique vigilante, resista ao sono, porque ele virá. Só vai participar do casamento, só vai ser noiva do noivo Jesus quem está acordado, quem está vigilante. Não estou dizendo que você tem que ter uma vida 100%, que Jesus vai levar só os perfeitos, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o casamento, o arrebatamento, Jesus vai resgatar uma igreja santa, porque procura a santidade, porque está em adoração, porque está acordada. Não durma, sacuda o reino dos homens, sacuda o teu bairro, sacuda este planeta, este município.
pregando a mensagem do Evangelho. Jesus, só o Senhor é Deus, só o sangue dele liberta de pecados, o céu é de verdade, porque ele virá. Participa desse casamento quem estiver acordado, fique acordado, não durma. Deus nos abençoe.